A rivalidade entre Flamengo e Fluminense é uma das mais antigas e emocionantes do futebol brasileiro. Desde seu primeiro confronto, em 1912, o Fla-Flu já produziu alguns dos momentos mais icônicos da história do esporte no Brasil. Ao longo dos anos, as equipes se enfrentaram em situações de muita tensão, com jogos que muitas vezes definiram não só campeonatos, mas também a trajetória de grandes jogadores e treinadores. Para muitos, esse é mais do que apenas um jogo. É um espetáculo que mexe com as emoções e paixões dos torcedores. O Flamengo, por exemplo, sempre se destacou pela sua capacidade ofensiva e pela pressão constante sobre o adversário, enquanto o Fluminense, com um estilo mais refinado e focado na posse de bola, sempre trouxe um equilíbrio tático, que torna cada confronto entre os dois imprevisível. Ao longo dos anos, tivemos de tudo, desde gols relâmpagos, viradas históricas e até mesmo discussões acaloradas dentro e fora de campo. Um exemplo claro disso foi a final do Campeonato Carioca de 1995, onde o Fluminense surpreendeu ao derrotar o Flamengo, um time superior no papel, com uma tática defensiva extremamente bem estruturada. Isso é apenas um reflexo de como o futebol pode ser imprevisível, e como cada Fla-Flu sempre promete ser uma verdadeira guerra tática, onde o estilo de jogo pode decidir tudo. A cada novo jogo, a história dessa rivalidade se renova, mas a tensão permanece. Com a chegada de Filipe Luís, o Flamengo não só ganhou experiência, mas também um líder de defesa e alguém que pode dar a visão estratégica necessária para transformar o time em uma verdadeira máquina ofensiva. Filipe Luís sempre demonstrou em suas declarações que, para ele, o futebol deve ser jogado com intensidade, mas também com inteligência. Ele entende que, para o Flamengo alcançar o sucesso, o time precisa ser bem treinado na transição rápida entre defesa e ataque, além de pressionar o adversário sem deixar espaços para contra-ataques. Essa filosofia de jogo ficou ainda mais evidente nas últimas partidas do time, onde a pressão alta e a busca constante pela posse de bola foram as chaves para grandes vitórias. No entanto, adotar uma postura ainda mais ofensiva contra o Fluminense pode ser um grande desafio. O tricolor, conhecido por sua defesa sólida e pelos contra-ataques velozes, será um adversário difícil de desestabilizar. A tática do Flamengo precisa estar alinhada com a capacidade de defender os contra-ataques, principalmente nas laterais, onde o Fluminense pode ser letal. Por outro lado, Filipe Luís sabe que um jogo ofensivo não é apenas um ataque constante, mas também uma forma de dominar o adversário, pressionando em todas as zonas do campo e forçando erros. Por isso, ele vai ter que garantir que o Flamengo não se desorganize ao avançar. A grande dúvida será saber se o Flamengo conseguirá aplicar essa pressão sem se comprometer defensivamente. O Fluminense, por outro lado, tem uma filosofia de jogo completamente diferente, mas igualmente eficaz. Sob o comando de Fernando Diniz, o time tem sido marcado pela sua capacidade de manter a posse de bola, ter paciência para atacar e, principalmente, pela sua organização defensiva. Mesmo com algumas mudanças de elenco ao longo dos anos, o Fluminense nunca deixou de lado sua sólida estrutura defensiva, sempre buscando neutralizar os ataques do adversário. O segredo da defesa do Fluminense está na sua capacidade de manter a linha defensiva compacta, dificultando a penetração no seu setor defensivo e, ao mesmo tempo, explorando as falhas adversárias com contra-ataques rápidos e mortais. Esse estilo de jogo torna o Fluminense um time imprevisível, capaz de se defender com qualidade e, em seguida, partir para um ataque fulminante. Diniz tem aproveitado ao máximo as características dos jogadores do seu time, como Ganso, que distribui passes precisos e consegue desorganizar a defesa adversária com um simples toque de bola, e jogadores rápidos como John Arias, que sabem como explorar os espaços deixados pelo oponente. A aposta no jogo coletivo e na troca constante de passes também faz do Fluminense uma equipe difícil de ser quebrada, especialmente em clássicos como o Fla-Flu, onde a tensão e as emoções estão sempre à flor da pele.
Para o Flamengo, é um desafio enorme tentar desestabilizar esse sistema bem treinado e equilibrado do Fluminense. A grande diferença entre os estilos de Flamengo e Fluminense pode ser resumida em uma palavra: intensidade. O Flamengo busca o jogo rápido, com jogadas rápidas e pressão alta, buscando sempre o ataque e a construção de jogadas ofensivas. Isso, no entanto, vem com um preço: a exposição defensiva. O Flamengo precisa estar muito atento para não sofrer contra-ataques rápidos, principalmente nos momentos em que a equipe se desorganiza na busca pelo gol. Por outro lado, o Fluminense tem uma abordagem mais meticulosa, focando em um jogo de posse de bola e movimentação constante. Seu sistema defensivo é a base para criar ataques perigosos, e quando a equipe consegue roubar a bola, é letal no contra-ataque. Ao longo dos anos, vimos o Flamengo dominar os jogos com um estilo de pressão e intensidade, enquanto o Fluminense mostrou ser imbatível em seu jogo de paciência, sempre buscando o momento certo para atacar. E essa característica do Fluminense, de se defender e atacar com precisão, torna o clássico ainda mais interessante. O Flamengo, para conquistar a vitória, precisará ser eficiente no seu ataque, sem deixar de lado a atenção defensiva. O Fluminense, por sua vez, tem que ter paciência e esperar pelo erro do adversário para criar suas oportunidades. Esse confronto entre intensidade e paciência vai ser um dos maiores desafios para os dois times. Quem se adaptará melhor à pressão? Quem aproveitará melhor os momentos de falha do adversário? Com base nas últimas atuações de ambos os times, podemos ter uma boa ideia do que esperar deste Fla-Flu. O Flamengo, com sua postura ofensiva, certamente tentará dominar a partida desde os primeiros minutos. A pressão alta e a busca constante pela posse de bola serão as chaves para impor o ritmo do jogo. No entanto, a defesa do Flamengo ainda será uma incógnita. A equipe tem mostrado força, mas sua postura agressiva pode deixar brechas. O Fluminense, por sua vez, apostará na sua sólida defesa e nos contra-ataques rápidos. O time sabe que, para vencer, precisará se manter bem posicionado defensivamente e ser eficaz nas transições para o ataque. Além disso, a pressão sobre os jogadores será altíssima, especialmente para os jogadores ofensivos do Flamengo, que terão que se preocupar com a pressão do Fluminense, que, ao contrário de outros times, sabe se defender e ainda atacar com muita qualidade. Em um clássico como esse, onde a intensidade será levada ao limite, o time que souber controlar as emoções e tomar as decisões certas no momento certo, provavelmente sairá vitorioso. O que será crucial, no entanto, será a maneira como ambos os times lidam com a pressão e as oportunidades que surgirem ao longo da partida.